Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao programa Bíblia Aberta. Neste programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. E gostamos muito da sua presença deste lado. E é para isso que estamos aqui, para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva, a Palavra de Deus que é um farol que ilumina em lugar escuro. Neste conhecimento, muitas vezes escuro, neste mundo. E por isso é muito importante podermos estar juntos para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Já sabe que pode assistir ao nosso programa através do YouTube da Novo Tempo Portugal, na internet, ou através também da sua televisão, no canal 186 da Mel, ou se preferir a rádio, através da rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa o método que escolha, o importante é estarmos juntos. Hoje vamos falar, neste episódio, de livre-arbítrio, amor e providência divina. 3 temas muito importantes e vamos tentar explorar estes 3 temas. Os cristãos possuem vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Alguns creem que Deus exerce o seu poder e a sua intervenção do modo que determina as coisas tal como elas devem ocorrer. Alguns até dizem que Deus escolhe alguns que são predestinados para a vida e outros que são predestinados para a morte. Mas a Bíblia não fala sobre isto. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio e fala que a nós, seres humanos, foi concedido o livre-arbítrio dado por Deus. Para nos ajudar a explicar e a explanar este tema tão importante, temos connosco o nosso painel, 3 elementos, o nosso painel residente, a pastora Hortelinda e o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo aos dois novamente. Obrigada. E também o pastor Daniel Bastos, que já esteve connosco a semana passada e continua novamente connosco. É um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado. Que o Senhor o possa abençoar também o seu ministério. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isto. Aliás, nós vemos que Adão e Eva, eles também usaram o seu livre-arbítrio. Vimos isto no episódio passado, não é? E nós sabemos que, ao usarem o seu livre-arbítrio, eles desviaram-se do caminho de Deus, porque Deus lhes deu essa condição de poderem escolher o seu próprio destino, o seu próprio caminho, ter a sua própria escolha. Como é que nós podemos definir, pastor Daniel, esta providência divina? Como é que nós podemos definir isto? Quando falamos em providência divina, estamos a falar sobre a ação de Deus, vamos dizer assim. Agora, como disseste, há 2 maneiras principais de entender isto. Uma delas é que Deus controla tudo e tudo que existe são peças que são movidas ao belo prazer de Deus. Isto faz-me lembrar, quando eu era criança, a minha irmã mais velha não tinha grande interesse em jogar a bola, então eu jogava sozinho. E fazia 2 balizas e depois jogava. Ficava ali uma data de tempo a jogar. Imaginava que havia uma equipa de um lado e havia outra equipa do outro. E o interessante é que a minha equipa ganhava sempre, não é? Portanto, Tu marcavas os golos todos. Exato. Também deixava o outro fazer qualquer coisa, mas era um bocadinho isto. É interessante que na sociedade, sem ser num debate teológico, há esta ideia. Muitos suspeitam que existe um poder a controlar as coisas, quer no campo político, económico, e aquilo que as pessoas fizerem não conta muito, porque há sempre um poder superior que está ali a controlar as coisas, e der para onde der, aquilo vai sempre naquela direção. Às vezes há até debates no mundo esportivo, por exemplo, fala-se da verdade esportiva, porque alguém quis que as coisas acontecessem de uma determinada forma. A tudo isso, muitas vezes, costuma chamar-se o sistema. Não é? Exatamente. Que existe um sistema e que o sistema é controlado. É esta ideia básica de um poder superior a controlar tudo e, no fundo, os intervenientes são meros peões que não têm São marionetas. Marionetas, que não têm aqui uma palavra a dizer nisto tudo. Talvez poderemos até transportar para a família determinados pais que são bastante dominadores e querem controlar tudo. Começam em determinada altura, na altura que era suposto que os filhos começassem a tomar as suas decisões, mas os pais continuam a querer decidir o que é que eles vão escolher para a sua carreira académica, profissional, com quem vão casar. Cada vez isto está mais, é menos comum, não é? Verdade seja dita. Mas
sobretudo... Algumas culturas que sim, indiscutivelmente. Eu estou aqui no contexto ocidental, mas isto ainda é uma realidade em muitos lugares do mundo, não é? Portanto, esta é uma ideia que perturba, porque o anseio mais íntimo, um dos anseios mais íntimos de qualquer ser humano é a autodeterminação, é a sua liberdade. O outro conceito que nós poderíamos dar aqui à providência divina é aquela que tu também já mencionaste. É que quando Deus cria, Ele cria seres à sua imagem e dota-os com o livre-arbítrio. Ele cria seres morais com a possibilidade de escolher entre o certo e o errado, com a liberdade para escolher até mesmo o errado. Ora, dando-lhes a liberdade então de tomarem as suas decisões, de fazerem as suas escolhas. Estas duas formas distintas de compreender a providência divina têm profundas implicações que acho que será o nosso tema de diálogo hoje aqui, não é? Mas se partirmos do ponto de partida que Deus é um Deus de amor, e onde há amor, implicitamente tem que haver liberdade, não é? E a Bíblia diz que Deus é amor, e onde há o Espírito de Cristo, onde há o Espírito, aí há liberdade. Então, como é que nós poderemos conciliar isto com um Deus que determina tudo e que, na realidade, criou robôs? As duas coisas não batem muito bem, não é? Portanto, acredito que é a partir desta definição que nós podemos continuar aqui o nosso debate. Muito bem. Então quer dizer, no fundo, não existe o que nós chamamos, ou que alguns cristãos chamam de predestinação, ou seja, Deus não destina uns para a salvação, outros para a perdição. Faças o que fizeres, vais sempre para esse lugar, não é? Vais sempre para essa parte, essa finalidade, mas Deus dá aos seres humanos essa capacidade de poder escolher e poder, em liberdade, decidir, no fundo, se aceita ou não as verdades bíblicas, não é? E por isso é bom nós fazermos uso dessa liberdade de escolha que Deus nos dá. Pastor Telinda, eu vou ler aqui uma passagem bíblica, porque há uma teologia que atribui tudo à vontade direta de Deus, não é? Especialmente no contexto em que nós estamos a viver do bem e do mal, no contexto desta questão do problema do pecado e do mal, como é que esta teologia nos traz um grande problema, não é? E eu vou ler este texto e depois tu certamente comentarás. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha, os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos será deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Queres explicar-nos um pouquinho sobre isto? Da providência? Esse é um texto muito bonito, muito enternecedor, porque ver Jesus chorar por uma cidade que o rejeitava, quando ele afirma o seu amor por esta cidade. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos e tu não quiseste. Este texto é realmente o texto que melhor define esta questão da ação de Deus na nossa vida, na nossa existência, e mostra a importância do que disse agora o Daniel, do livre-arbítrio. Ao criar seres livres, Deus recuou. Deus limitou-se a si mesmo. Deus não faz as coisas a fazer de conta. Quando faz as coisas é sério. Deus criou seres livres. A liberdade dos outros seres implica o limite da liberdade de Deus. Portanto, Deus, para fazer espaço à liberdade das suas criaturas, implica que Ele limita a sua liberdade. E é isso que torna os seres à imagem e semelhança de Deus. Logo, a existência do mal é uma contingência que a criatura livre impôs ao seu Criador. Não é? É uma experiência que Deus deixa fazer essa experiência e vai-lhe dar um valor universalmente pedagógico, não apenas para o homem, mas para todo o universo, certamente, ainda que seja uma experiência transitória. Como já vimos, o mal tem um tempo de duração, de preensão. Mas Deus vai-lhe dar um tempo que Deus considera necessário para que
ele atinja o seu desenvolvimento e a maturidade suficientes para que a criação fique para sempre protegida do problema do mal. É como que uma vacina. Uma vacina cria-te imunidade contra realmente uma infecção real. Deus permite a existência do mal. Esta experiência que Deus protegeu o homem, informou para que ele não a fizesse. Disse-lhe as consequências. Mas já que ele a quis fazer, respeitando a sua liberdade, Deus deixa-o fazer. Mas essa experiência vai ser uma experiência altamente... Deus tem este poder de tornar coisas negativas em positivas, de mudar o sinal das coisas, não é? Então o Senhor vai tornar esta experiência positiva. Também é uma experiência didática. É didática, exatamente. Nós aprendermos, não é? Exatamente. O universo nunca mais será o mesmo depois da experiência do mal, mas ficará mais seguro. Não é? Não diz o mal não se levantará a segunda vez. Exatamente, o mal não se levantará a segunda vez. Porquê? Porque toda a criação está protegida, não é? Por esta experiência, esta demonstração dolorosa que terá sido feita. Então quer dizer que tudo o que acontece não pode ser resultado só da vontade de Deus. Para que os humanos exerçam a sua liberdade, Deus restringe, portanto, as suas. Logo, atribuir a Deus tudo o que acontece de bem e de mal, enfim, é tornar Deus um tirano e é tornar o ser humano um fantoche, não é? A liberdade, finalmente, acaba por não existir. Eu vou repetir algo que já disse aqui num outro episódio, sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, a sua intervenção na sua criação, manifesta-se a 3 níveis. Eu gostaria de ver convosco o primeiro nível, nós podemos chamar-lhe a vontade intencional e perfeita de Deus. E está claramente traduzida num texto bíblico que encontramos na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E em Tito diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Pois esta é a vontade intencional de Deus. Deus criou-nos para uma vida plena, uma existência satisfatória, uma vida que se mede pela sua. E Deus criou-nos com esta intenção, que nós alcancemos esta plenitude. Não é? O pecado fez barragem a esta vontade de Deus, mas esta continua a ser a vontade de Deus para todos os homens que se salvem. Primeiro Pedro diz que quer que todos venham ao arrependimento. Ao conhecimento, exatamente, todos venham ao arrependimento. Depois há um outro nível, outra manifestação da vontade de Deus, que nós chamamos a vontade permissiva de Deus, que é claramente revelada nesse texto de Jesus. Não é? Eu quis, mas tu não quiseste. Tu vais ganhar. Mas vais ver que o que ganhas é perda. Mas Deus deixa que o povo de Israel faça essa experiência. Deus diz muitas vezes, no Salmo 88, diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Portanto, isto é a vontade permissiva de Deus. Ele quer uma coisa que é para nosso bem, mas Ele respeita a nossa liberdade, porque, infelizmente, será assim que vamos aprender que Deus tinha razão. De todas as manifestações da vontade de Deus, eu penso que esta manifestação da vontade permissiva condescendente de Deus é a mais difícil para nós de compreendermos, porque há muitas questões em causa, há uma complexidade, uma multiplicidade de intervenientes, consequências a curto, a médio, a longo prazo, e dentro desta sua vontade permissiva, Deus tem sempre em vistas o bem próximo, o bem médio e o bem último, que é a vida eterna. E Deus sacrificará tudo o resto a essa vida eterna, que é finalmente o seu projeto para a nossa vida, portanto, vivida depois com Ele e na sua presença. E depois, a última manifestação da vontade de Deus é aquela que nós podemos chamar-lhe a vontade última e soberana, que é traduzida num texto, em muitos textos, mas eu escolhi este, de Isaías 46:10, que diz: não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Seja o que for que o mal apresente, seja qual for o comportamento de todas as criaturas, a vontade de Deus prevalecerá. E essa vontade é a continuação do seu projeto humano
para a eternidade. Deus não renunciou a esse projeto, deixa fazer a experiência do mal, aprendemos com ela, mas a última palavra é Deus que a tem e a sua vontade se cumprirá. Logo, dentro do plano de Deus, nós podemos dizer que a experiência do mal não é da vontade de Deus. Mas Deus tem uma resposta para ela, como já vimos, portanto, no episódio passado. Mas eu não sei se aqui estamos pessoas que gostemos de matemática. Vocês, quando estamos a resolver uma equação matemática, quando surge um parênteses, nós, para resolvermos uma equação matemática, primeiro temos que resolver o que está dentro do parênteses, para que a equação possa continuar. Então, na equação da criação de Deus, o mal é um parênteses. Tem uma duração. Mas há que resolver o que está dentro do parênteses. Há que resolver o problema do pecado, do mal, resolver esta questão. E Deus já resolveu quase totalmente, através da pessoa de Jesus, o seu sacrifício, já vimos isto, sua morte por nós, a sua vida perfeita, a sua ressurreição, a sua intercessão no céu. Deus está resolvendo o que está dentro deste parênteses. Mas logo, o último chavão será tirado e a equação continuará. Portanto, isto é a vontade absoluta e perfeita de Deus. É que a vida continue, que o seu projeto se realize e que o problema do mal terá sido apenas um parênteses dentro da sua criação. E nós precisamos de ter esta visão de que esta existência é um parênteses, não é o todo, como o Daniel tinha realmente dito. Portanto, é apenas um troço do caminho, doloroso, difícil, mas logo o Senhor o eliminará e estaremos para sempre com Ele. Graças a Deus. Deus já tem solução para este problema do mal. Exato. Antes da fundação do mundo, já Deus tinha... A equação da vida e do amor continuarão depois deste parênteses estar resolvido. Muito bem. Estamos a falar neste Deus que é amor, este Deus que dá a liberdade aos seus filhos, mas também estamos a falar de um Deus todo-poderoso, Pedro. Este Deus que é omnipotente. Queres-nos explicar um pouquinho este conceito de omnipotência e de Deus todo-poderoso na Bíblia? Sim, esse conceito é muito importante porque nós estamos aqui a falar sobre providência divina. Mesmo que seja, obviamente, uma tentativa de explicar a providência divina e dar-lhe um contexto, porque o conceito de providência pode ser mal interpretado e até mal utilizado. Já vimos aqui alguns exemplos, não é? Como se a providência fosse a seu belo prazer determinar as coisas e, portanto, isso colocasse em causa a nossa capacidade de fazer escolhas. Só que esse alerta, podemos dizer assim, que até aqui já começámos a fazer, não pode pôr em causa o facto de que Deus tem capacidade para determinar. No fundo o facto de a providência divina não se sobrepor à nossa vontade não põe em causa a autoridade de Deus. Porque a alternativa, vamos dizer, a essa explicação que estamos a tentar corrigir, poderia ser outra. É que Deus não é capaz. É que lhe falta capacidade. É que lhe falta soberania ou autoridade para o fazer. Ora, o que nós vamos encontrar na Bíblia é um conceito de autoridade total. Ou seja, todos os domínios em que Deus está limitado, o livre-arbítrio é um bom exemplo disso, são limitações que Deus determinou. E que Deus quer. Ou seja, Ele estabeleceu uma ordem, uma estrutura para o universo, particularmente para as suas criaturas que são morais, que têm liberdade moral. Não somos só nós, seres humanos. Porque, pelo menos que nós tenhamos conhecimento pela Bíblia direto, temos os anjos. Já para não falar que poderão existir outros seres que nos estão, digamos assim, mais velados, sobre os quais não podemos pelo menos dizer grande coisa. Mas sobre os anjos podemos dizer muita coisa, porque há muita revelação. Então já temos pelo menos outro exemplo de criaturas que têm uma natureza moral, portanto foram dotadas de liberdade. Só que Deus criou essa estrutura moral, mas foi Ele que a criou. Por isso a Bíblia tem até um termo que é o pantocrator, que é a ideia panto, conhecemos de termos como o panteísmo, por exemplo, que é o que tem a ver com o todo, não é? A existência de um todo, panteão, existem palavras que vêm desse universo, e depois, claro, krator, que é a ideia de que tem a ver com poder, com potência, de capacidade e autoridade. E Deus é esse ser que conecta as duas coisas. Ele tem autoridade sobre o todo. Deus não tem autoridade sobre a parte. Este é que é o ponto. Eu vou essencialmente agora fixar-me num conjunto de textos bíblicos que ajudam a ver algumas dimensões dessa soberania. O Apocalipse 11
só para utilizar um termo bíblico, um texto em que essa expressão grega que eu citei há pouco está, quase num hino, como é muito clássico no Apocalipse, quando é dito: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e com ele reinaste. Esta ideia de que Deus pega no seu poder e na sua autoridade e reina. Não tem que pedir autorização a ninguém, nem tem que conquistar nada para reinar. É essa ideia de Todo-Poderoso. Algumas evidências, então, bíblicas de várias dimensões, de onde chega, até onde é que vai este poder que é total. Claro, a primeira dimensão é que Deus é o criador de todas as coisas. Ou seja, nada do que existe existiria se não fosse pela sua intervenção. Claro, o Gênesis 1 já começa com esse grande hino de autoridade, que é: no princípio Deus criou os céus e a terra, que é uma expressão que basicamente já poderia... nesse aspecto ela é panteónica, quer dizer, ela inclui tudo, mas depois temos outras expressões, claro, nos profetas. O profeta Jeremias, capítulo 32, diz que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, que é uma ideia de... foi uma vontade, foi uma graça, quando ele estendeu a sua mão e disse: vou criar. O Salmo 33, versículo 6, diz que foi pela palavra do Senhor que foram feitos os céus e todo o exército deles. Exército é uma expressão bíblica para, mais uma vez, que tem a ver com tudo o que está contido. Diz que foi pela sua boca. Portanto, Deus tem o poder absoluto para criar. Mas Deus não é apenas... a sua autoridade não está apenas na criação. Senão poderíamos ir para uma outra posição teológica e uma outra crença, aliás, antiga, talvez não tão em voga hoje em dia, mas que existe, que é a ideia que Deus seria o Criador, que lançou os dados e depois absteve-se de... Deixou, como muitos pais fazem hoje também. E depois deixa para aí rolar e ver onde é que isto vai parar, não é? Como se fosse um jogo. Há aquela ilustração de como um bilhar, a mesa do snooker, como se Deus fosse aquele que dá uma tacada e pôs as bolas todas em movimento e depois não tocou mais. E as bolas vão aleatoriamente andando por ali e umas caem para dentro não é, do objetivo, outras não. Isto não é a visão que a Bíblia tem. Ou seja, a autoridade de Deus não está apenas no facto de ele ser criador. Então onde é que está mais? A Bíblia diz que ele está no controlo do universo. Ele mantenedor também. Ele mantém, por isso muitas vezes dizemos é o criador e o mantenedor, que é essa ideia de que ele mantém soberania. Por exemplo, Hebreus 1:3 diz que o Senhor é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, que é um hino assim muito conhecido, onde ele diz que tudo foi criado por ele e para ele, e que todas as coisas subsistem por ele. Então, ele não só criou as coisas, mas como as mantém. A ideia é de que Deus está no governo. No controle de tudo. Portanto, mantém soberania. Mas há pelo menos duas últimas dimensões que eu queria citar, que acho que são muito relevantes, especialmente neste contexto de grande conflito, no contexto do mal e do sofrimento. É que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tem total autoridade. Deuteronômio 32 é um texto até um pouco duro, para a nossa leitura. Os textos nunca são duros. Os textos têm verdade, não é? E revelação. Nós é que, para os entendermos, às vezes é duro, não é? Mas Deuteronômio 32, 39 diz: vede agora, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu dou a vida e tiro a vida. Eu curo ou saro e firo. Ninguém há que escape da minha mão. E a ideia de ninguém escapar da minha mão não é uma ideia de ameaça, lá está. Muitas vezes é a tradução também, é a ideia de que nada está fora da sua autoridade. E do seu controle. Do seu controle, portanto, aqui tem a ver com tudo. Claro, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há um domínio sobre a vida. 1 de Samuel 2,6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, que faz descer à sepultura e que faz subir dela. Logo, Deus tem total autoridade sobre essas forças que já não são forças, digamos, vamos dizer, físicas, que é a capacidade de dar e tirar vida. E, finalmente, a minha última nota é dizer que Deus tem também autoridade, poder total sobre as forças do mal.
Isso é muito importante termos consciência, porque nós sabemos que a verdade bíblica do grande conflito, obviamente, é de que existe o mal, e de que o mal não é uma coisa apenas enérgica. O mal é uma pessoa e um conjunto de seres, e Deus tem poder sobre eles. Tem autoridade sobre as forças do mal. Êxodo 15:6, naquele hino depois da grande vitória que Deus concedeu ao seu povo, está lá dito que a tua destra, que é uma expressão hebraica para dizer que a autoridade da destra, o cetro onde está a autoridade, tem despedaçado o inimigo. Claro que aqui é uma referência ao inimigo concreto, que estava no Egito, mas obviamente que ela refere-se a Deus. O inimigo de Deus está sob o seu controlo e sobre a sua autoridade. E se quisermos ser mais claros, aqui obviamente havia esta realidade concreta. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, Deus tem autoridade sobre as forças do mal. Logo, compreendemos que esta ideia de soberania plena de Deus realmente é um conhecimento que nos enche de quê? Na prática, de confiança. Mesmo quando nós vivemos situações difíceis, nós confiamos. Deus está no controle. Deus tem autoridade. A autoridade de Deus é uma coisa extremamente importante para a nossa própria estrutura. E a nossa vida fora do conceito de autoridade tende para o caos. Olhemos para dentro de uma família, olhemos para uma organização qualquer que seja. Na ausência de autoridade, o caos floresce. Portanto, este mundo não está... Ele está caótico. Mas o universo não caminha para o caos. Caminha para uma solução derradeira. E caminha para lá porquê? Porque Deus tem autoridade. Esse amor de Deus que nos dá a nós a escolha e a capacidade de livre-arbítrio, mas Deus também não depende do homem. Deus não depende de mim. Ou seja, para governar o universo, para governar este mundo também, Deus não depende de mim. Não é? A sua vontade prevalecerá. E, portanto, cabe-me a mim decidir estar do lado de Deus, não é? Neste grande conflito em que nós vivemos. Muito bem, não saia do seu lugar, que temos já uma oferta para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. A oferta que temos para si é o manual do estudo bíblico aprofundado, Eu Creio. É um manual muito importante que está a falar sobre este tema e outros temas que são essenciais para a sua fé e para cimentar o seu relacionamento com Deus. Não deixe de enviar uma mensagem para nós através do 933-939291, 933-939291, para receber gratuitamente esta revista na sua casa, com a sua família, ou até por algum amigo que você que tenha em mente, possa também pedir para oferecer a esse amigo. Nós estamos aqui na Novo Tempo a oferecer esta revista para que você possa cimentar a sua fé e ter um relacionamento maior com Deus. Não se esqueça que aqui estamos sempre neste espaço de estudo da Bíblia, portanto, use a sua Bíblia connosco, venha e traga a sua família, traga os seus amigos, porque este é o nosso espaço especial para aprendermos sobre estes temas importantes. E estamos a falar de um tema que é realmente um tema muito importante. E, sem mais delongas, para não perdermos tempo, eu vou falar aqui com o Daniel. Daniel, eu vou ler 2 textos bíblicos e depois vamos falar um pouquinho sobre aqui uma pergunta que eu acho que é muito importante para este tema que nós estamos a desenvolver. Primeiro encontra-se em 1 de Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 4, é um texto do apóstolo Paulo, e é um texto muito importante para a nossa reflexão. Ele diz assim: quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Isto é muito importante, não é? E o segundo é 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que há pouco eu referi a talho de foice, mas agora vamos lê-lo mesmo, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para connosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos se venham a arrepender, não é? Então, Deus quer salvar todos, esta é a sua vontade absoluta, não é? Mas nem todos se salvarão, Daniel. O que é que nos ensina o fato do livre-arbítrio nesta questão da salvação? A vontade de Deus
é a salvação de todos. Eu gostava de invocar aqui, talvez, o versículo bíblico mais conhecido de todos os que leem a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós pensarmos um bocadinho neste texto em conjunto com com os dois textos que foram lidos, há muitas conclusões que podemos retirar, mas uma primeira será esta: a salvação não é só para alguns. Deus quer salvar verdadeiramente a todos. Esta é a sua vontade. Não há um grupo de pessoas que foi colocada de parte sem acesso à salvação, enquanto outros, à partida, foram marcados para serem salvos. Não. A Bíblia diz todo aquele, todo é todo, não é? Mas também há uma outra Realidade. verdade que podemos inferir desta passagem. É que a salvação não é universal. Porque o texto diz para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, há aqueles que irão perecer. E isto com base numa palavra. É crer. Crer ou não crer. Eu vou usar aqui 2 outros textos bíblicos. Na realidade 3, que queria também acrescentar para salientar este ponto. Nos ensinos de Cristo, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, um texto muito conhecido, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Então, Jesus está aqui a dizer que, apesar da vontade divina ser que todos se salvem, infelizmente, há 2 grupos de pessoas e, infelizmente, a maior parte das pessoas até nem quer, nem escolhe a salvação. Isto é, eu diria, no mínimo trágico. Mas é a Bíblia, é o que a Bíblia nos diz, não é? Depois, ainda em Mateus, capítulo 8, versículo 11, há aqui um texto que devia fazer-nos pensar e refletir bastante, porque isto pode ter implicações para nós. Eu, quando digo nós, aqueles que somos crentes, aqueles que somos cristãos. Então, reparo, o versículo 11 diz assim: digo-vos que virão muitos do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aqueles que supostamente seriam salvos, os filhos do reino, aqueles que têm o conhecimento, porque no dia a dia e na vida prática a sua decisão na realidade não é seguir a Cristo, o Cordeiro, em tudo, naquilo que Ele é como nosso modelo, irão se perder. Podíamos dizer, neste caso, que pertencer a uma determinada igreja, Ora bem. fazer parte de um certo movimento, estas placas humanas não são a garantia de nada, é o que esse texto está a dizer. É isso. Então, quando temos a teologia da predestinação, passagens como esta mostram que as coisas não são bem assim, não é? Às vezes a ordem até é inversa. E há pessoas que têm um conhecimento muito limitado acerca de Deus, mas naquilo que sabem são fiéis. São coerentes. E estas pessoas não passam despercebidas ao céu, que quer salvar a todos. Por isso, voltando aqui ao Pentateuco, nós temos este texto que para mim é de uma intensidade tremenda. E eu estou-me a referir a Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: os céus e a terra,
tomo hoje por testemunhas contra ti. Isto não é que Deus esteja contra nós, bem entendido. Apenas dizer que há testemunhas daquilo que está a acontecer, que te propus a vida e a morte. Todos nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é entre a vida e a morte. E depois, a vontade divina está aqui refletida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Claramente Deus quer salvar a cada um daqueles que Ele criou. Mas a escolha depende de nós. E Deus, no seu plano, o plano que Ele tem para cada um de nós, que é um plano bonito e belo, é um plano de vida abundante. E eu gostava de parafrasear uma autora cristã, que ela diz que é uma injustiça muito grande que nós cometemos contra nós próprios quando rejeitamos o plano de Deus para nós. É uma injustiça muito grande que cometemos contra nós próprios. Mas vem-me à mente, e eu não, por uma questão ética não vou mencionar, obviamente, mas aqueles que conhecem história vão saber do que é que eu estou a falar. Um determinado país, numa determinada altura, instalou pela força, um regime totalitário foi estabelecido. E este regime fez muitas coisas boas. A escolaridade, a literacia do povo aumentou, economicamente melhorou, as estradas melhoraram e etc. E nós diríamos, fantástico. Calma lá, fantástico, ponto e vírgula. Porque milhares de pessoas morreram. Todas aquelas que estavam contra o regime. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que tudo seja bom. Mas quer que nós próprios cheguemos à conclusão e possamos exercitar a nossa liberdade de escolha, no sentido de que o seu plano nós possamos reconhecer como o melhor, onde nós verdadeiramente teremos paz e alegria. Portanto, é preciso exercer esta faculdade de escolha, esta força da vontade, que eu não tenho tempo para definir, em inglês, power of the will, esta faculdade que Deus deu absolutamente a todo o ser humano, a faculdade de escolha. É isto que no final irá determinar se o nosso destino será a vida eterna ou a morte eterna. Tu falaste aí, Daniel, uma coisa muito importante. Foi Deus que falou, não é? Em Deuteronômio diz: escolhe a vida para que vivas. Escolhe a vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus não é só omnipotente, como há pouco falávamos, mas é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. E quando Ele nos orienta num determinado caminho, Ele sabe que é melhor. Hortelinda, estamos a falar da predestinação. Há aqui um texto que eu gostava de refletir contigo, para tu falares um pouquinho sobre esta questão da predestinação. Diz assim, em Efésios capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como aquelas que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O que é a palavra predestinados? Queres falar um pouquinho sobre esta questão? De alguma maneira todos já tocámos um pouquinho, não é, neste assunto da predestinação, mas enfim, explicar um bocadinho para os nossos ouvintes e telespectadores. A predestinação é uma doutrina, é um conceito segundo o qual, por sua decisão soberana, Deus decidiu de avanço, não é? O destino eterno de todos os seres humanos, de cada pessoa. Segundo esta teoria, o Deus Todo-Poderoso teria arbitrariamente decidido dar a salvação a certas pessoas e teria votado outras pessoas à destruição. É isto que se chama-se a dupla predestinação. Portanto, uns são votados à salvação e outros à perdição. Claro que semelhante conceito
deriva de uma má interpretação de alguns textos, sobretudo do apóstolo Paulo, não é? Que encontramos nas suas epístolas, e é um conceito que põe em causa, sobretudo, a justiça de Deus e lança uma enorme perplexidade no coração e na mente, portanto, de todos os seres humanos, até mesmo dos crentes, não é? Na realidade, se Deus fixa de avanço o destino, bom ou mau, de cada ser humano, sobre que base é que Deus vai poder julgar o ser humano? Como é que vai poder ser declarado alguém culpado? Na realidade não há culpados. Na realidade, na predestinação, só há privilegiados e vítimas que não escolheram. Uns não escolheram nem uma coisa nem outra. Portanto, na Bíblia fala da predestinação, mas nesse texto que tu leste, nós vemos que esta predestinação realmente é positiva. Deus predestina aqueles que creem em Jesus a serem conforme a sua imagem. Aliás, eu tenho aqui um texto ainda mais claro sobre isso, que diz assim em Romanos 8, 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, há toda uma série de intervenções de Deus na vida daqueles que foram predestinados. Mas eles foram predestinados por quê? O que é que está no âmago dessa predestinação? É Deus de avanço ter decidido quem se perde e quem se salva? Ou é Deus de avanço saber quem vai escolher a salvação? Quem vai aceitar Jesus? Porque é o que nós fazemos de Jesus que realmente nos vai tornar predestinados para o bem ou predestinados para o mal. Portanto, a predestinação é o resultado de uma decisão minha, tomada em liberdade. Eu estou condenada à perdição. Deus dá-me a sua mão através de Jesus, a salvação através de Cristo. A minha posição em relação a essa proposta de Deus vai determinar se eu me salvo ou se eu me perco. Claro, portanto, Deus queria que todos salvassem. Essa era a sua exatamente, vontade. é a sua vontade. Deus respeita a minha. Se eu aceito Jesus, a partir daí eu estou predestinada a passar pela justificação, pela santificação e pela glorificação. Ou seja, Deus vai cumprir nesses todo o seu plano. Portanto, não é a vontade de Deus que predestina, são as escolhas humanas que nos predestinam. Mas Deus já conhece de avanço. E de avanço Deus decidiu que todo aquele que crê em Jesus, então alcança a plenitude da vida eterna. E isso pode ser chamada predestinação. É positiva e não tem que ver realmente com a vontade arbitrária de Deus, mas com a decisão das criaturas que ele, de avanço, já sabe. Isso é uma característica de Deus, de conhecer o fim desde o princípio. Mas não é o seu pré-conhecimento que determina o destino de cada pessoa. O destino de cada pessoa é determinado pela sua escolha. Só que Deus, de avanço, já predestinou que aqueles que escolhem Jesus, eles façam plenamente, realizem a vontade de Deus. E esse conhecimento prévio não interfere com o livre-arbítrio de cada pessoa. Não é? Cada pessoa é que decide se aceita ou não Jesus Cristo. Claro. Se aceita Jesus Cristo, está predestinado à vida eterna. Se não aceita Jesus, Deus não tem outra solução. É por isso que nós lidamos, desculpa Paulo, nós lidamos sempre com este dilema, que é um dilema entre o conhecimento e a ação de Deus. Exato. Claro. Parece-nos impossível que Deus possa conhecer uma coisa e não intervir, sem agir sobre ela. E se há uma grande verdade evidente, as profecias são uma grande evidência disso, de que o conhecimento de Deus não implica ação. Porque ele deu liberdade. E compreender isso, diríamos, temos vários exemplos na Bíblia, mas Judas é um dos melhores exemplos, porque nós temos profecias sobre a traição de Jesus muito claras, sobre o valor da traição, onde é que ia acontecer, tudo aquilo. Portanto, no fundo existem profecias que apontam para que Judas, enquanto personagem e tudo o que ia acontecer.
Por outro lado, Jesus que viveu com Judas, fica a questão. Jesus fez alguma coisa para incitar Judas? Então, Pelo contrário. se Jesus tivesse incitado Judas a trair, a dizer assim, ok, ele estava a tentar que acontecesse o que as profecias dissessem. E nós vamos ver Jesus que tentou evitar que ele o fizesse. Aliás, o texto diz amou-o até ao fim. Até ao fim. Exatamente. Para evitar que isso acontecesse. O que quer dizer que no dilema entre conhecimento e ação, Jesus resolve este dilema quando a ação de Jesus concreta é contra o conhecimento que ele tinha. Porque ele vai tentar livrá-lo e as profecias diziam que era ele que fazia. Portanto, é como se Jesus estivesse a tentar fazer o possível para que a profecia não se cumprisse. Então, conhecimento e ação em Deus não são duas coisas obrigatórias. E há aqui uma palavra que foi colocada, tanto pelo Daniel como pelo Hortelinda, que é a palavra crer, não é? E nós podemos pensar, ou os telespectadores podem pensar, que crer, no fundo, é só acreditar. Mas crer é muito mais do que isso. Crer é ter esse relacionamento com Deus, aderir, é aceitar, é escolher, não é? E nós temos que fazer isso. Não é só dizer, Jesus existiu, foi um homem que esteve na Terra, histórico. Não, é realmente entregar a sua vida, é ter essa ação e essa adesão aos princípios. É todo o percurso, porque senão até os demónios creem. Exatamente, e tremem. Mas eu gostava ainda de dizer uma coisa. Aquilo que nós queremos não é sem importância. Há algumas crenças, enfim, acreditarmos ou não, podem não ter uma grande interferência na nossa vida, nem sequer na nossa salvação. Mas acreditar na predestinação é uma doutrina perniciosa, porque ela vai desfigurar Deus. Que tipo de Deus é este, então? Arbitrário. Deus aparece-nos como um tirano. E, ao mesmo tempo, ela vai fazer duas coisas. Ela vai desmobilizar-nos para crescer, para investirmos em nós. Mas se eu faço parte dos danados, não vale a pena. Se eu faço parte dos privilegiados... Estou garantido. Estou garantido. Ou seja, é uma atitude de missionária, que realmente é totalmente o contrário daquilo que a Bíblia nos diz, não é? Claro. O Senhor quer que nós avançamos. E uma outra atitude também que é interessante é que nós nunca seremos superiores ao Deus em quem acreditamos. E se temos um Deus que é cruel e tirano e injusto, isso vai legitimar a nossa crueldade, a nossa tirania e a nossa injustiça, porque o praticamos ao serviço de Deus. E a nossa sociedade, na atualidade e no passado, está cheia de exemplos de pessoas que achavam que podiam matar outros porque estavam ao serviço de Deus, porque finalmente elas viam Deus como elas e não viam realmente Deus como Ele é. É interessante que esta doutrina da predestinação, só dizer isto, a doutrina da predestinação foi muito trabalhada e concebida por um reformador que foi Calvino. E Calvino, uma vez, na cidade de Genebra, entrou lá um homem chamado Michel Servet, que não acreditava na Trindade, e Calvino sentiu-se legitimado para dizer sim a que ele fosse queimado numa fogueira. Portanto, aquilo em que acreditamos é muito importante, porque não só influi na vida, na maneira como nos vemos, mas na maneira como vemos o outro. E esta é uma atitude totalmente contrária ao Deus da Bíblia. Ao Deus de amor. Pedro, temos aqui só 4 minutos, mas nestes 4 minutos eu creio que podes dizer muito sobre este texto que eu vou ler aqui, que é um texto que nos traz, no fundo, no meio das tribulações da vida, que nos traz uma certa paz. É o próprio Jesus que fala e diz assim em João 16:33: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Queres dar-nos aqui um tópico em 4 minutos sobre este texto? Sim, na verdade estamos a guardar um pouco o melhor para o fim, se posso dizer assim, como fazia Jesus no seu célebre milagre, porque quer falarmos sobre promessas e a certeza de que, uma vez que nós falamos muito aqui sobre esta ideia de que o livre-arbítrio obviamente é um princípio fundamental e que Deus não vai obrigar ninguém, é muito importante saber que Deus está connosco nesse processo. Ou seja, ok, então eu estou deixado, não é à minha sorte, mas cabe-me a mim fazer escolhas. Isso, por vezes, aliás, na vida, com muita frequência, o momento em que nós passamos de ser outros a escolherem por nós, para passarmos a ser nós a escolher, ao contrário de ser uma coisa só romântica, às vezes é uma coisa extremamente difícil. É um pouco... Como já usámos muitas vezes aqui a imagem da paternidade, eu vou dar outra, que é muitas vezes a diferença em quando passamos em posições em que cumprimos tarefas para quando passamos a liderar. E às vezes é uma coisa terrível, porque a liderança
sobre organizações, ou processos, ou equipas e pessoas, coloca sobre nós, na verdade, ao contrário do que pode parecer, um conjunto de responsabilidades que às vezes são muito mais difíceis do que cumprir tarefas, e alguém me dá ordens ou me indica, olha, vamos por aqui, e eu digo, vamos então. Então, neste sentido, é muito importante que nós temos promessas maravilhosas na Bíblia, que são, já dando uma ideia geral, as promessas de Deus, neste contexto do nosso livre-arbítrio, das escolhas que temos que fazer, essas promessas são Deus a dizer-nos, olha, ok, este é o caminho, é difícil, porque há aflições no mundo e o inimigo está aí, mas eu estou contigo nesse processo. E eu vou deixar aqui algumas promessas de Deus que nos mostram como Ele está connosco em várias circunstâncias. Algumas delas apontam na ideia de que a vitória de Cristo é que nos serve a nós como o ânimo, a referência, que é como dizer, é possível. 1 João 5,4 diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é que é a nossa vitória. A nossa fé. E Romanos 8 dizia, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, a vitória de Cristo serve-nos como um alento, não é? Por outro lado, há a ideia de que as promessas de Deus servem-nos, dão-nos peso. Aquela ideia de gravidade. Gravitas, muitas vezes diz que na vida, às vezes precisamos dessas coisas, que o papel que têm é ancorar-nos. E aqui temos essa metáfora, porque se um navio, por grande que seja, no meio de uma tempestade, sabemos que a ordem muitas vezes tem que largar aquelas âncoras gigantescas, e elas vão lá para o fundo, cravam-se, a tempestade vem, o barco anda ali a balançar, mas não vai sair. Como Deus está connosco, isto até estou a parafrasear a promessa de Hebreus capítulo 6 e o versículo 19, que diz que nós temos como âncora da alma, que é uma expressão lindíssima, poética, que é segura e firme. Essa é obviamente que é a presença de Jesus, não é? Mas claro, nós também sabemos, e fechamos com isto, que a presença de Deus está connosco no meio das tribulações. Por isso é que nós podemos estar seguros. E aí temos algumas promessas incríveis. Eu gosto imenso da promessa de Isaías 43, até porque um dos meus hinos de eleição é literalmente estas palavras. Eu vou cantar aqui um bocadinho. Ao passares pelas águas, estarei contigo. Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá a chama em ti. A promessa, portanto, é de que nós vamos provavelmente ter que passar pela água e pelo fogo. Isso está implícito. Mas eu estarei lá contigo. Não é? Jesus já dizia, quase também ali na despedida dos discípulos, não é? Eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Portanto, isto quer dizer que nós temos uma esperança que é muito firme na ideia de que mesmo no meio dessas dificuldades, Deus vai continuar conosco. Aquele que é provavelmente o meu texto favorito na Bíblia, eu tenho dificuldade em dizer que há um, mas sempre que me perguntam, eu digo sempre, pelo menos este é de certeza, que é Jó 42, 5, quando Jó, depois de passar todas as lutas e tribulações que passou, que nós sabemos que foram orquestradas pelo inimigo, termina dizendo assim, termina essa narrativa dizendo, até aqui eu tinha ouvido falar de ti, e agora os meus olhos te veem. É fabulosa esta descrição, porque mostra como, por vezes, essas lutas, tribulações, coisas difíceis de entender, Deus está-nos a conduzir nelas, e no fim nós dizemos, olha, agora compreendo melhor Deus. Ainda bem que isto me aconteceu. Isto é lindo, não é? A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus traz-nos alento. O próprio Jó diz, os meus olhos o verão, quando ele vier nas nuvens dos céus. Não outros, mas os meus próprios o verão, não é? E isso é maravilhoso, saber que Deus, no meio das dificuldades, está connosco. Só temos um tempinho para deixarmos aqui 2 mensagens lá para casa. Eu talvez começasse aqui pela Hortelinda e depois o pastor Daniel terminaria. Sim, poucos segundos. Sim, portanto, dizer aos nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham que muitos deles estarão passando por experiências dolorosas de mal, animá-los com esta esperança de que Deus está presente,
Deus não ficou no seu céu tranquilo enquanto nós vivíamos e passávamos pela experiência que o homem escolheu, que é a experiência do bem e do mal. Na sua infinita bondade e na sua total identificação connosco, Deus desceu do seu trono, veio aqui, assumiu, vestiu as nossas vestes, calçou os nossos sapatos, passou pelas nossas dificuldades, não é? E Ele diz, estou contigo, não é? Amém. Estou contigo. Daniel. Nas circunstâncias mais variadas da vida, quando nos vemos sob o poder de Satanás, ficamos por vezes com a ideia de que nós não temos mais liberdade, não podemos escolher outro caminho. Mas, na realidade, a faculdade de escolha foi dada a todo o homem no momento da sua criação. E por isso, hoje, o que eu queria dizer a quem nos está a ouvir, a ti que estás a ouvir, é: tu tens uma escolha a fazer. Escolhe Deus, escolhe a vida. Não é tarde demais. Tu o podes fazer ainda. Deus te ama. Deus quer que tu te salves. Deus quer que tu ultrapasses essas dificuldades e estes problemas que te parecem insolúvel. Deus te ama. Graças a Deus por isso. Amém. Há aqui uma passagem bíblica, com ela termino também eu. Gostava também de dar uma mensagem para os amigos que nos veem. Há uma passagem bíblica no livro de Josué. Josué é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Aliás, quando eu estava muitas vezes em baixo, eu agarrava-me a Josué 1:9, não é? Aquela experiência, esforça-te, tem bom ânimo. Mas há aqui uma passagem em Josué, no final da sua vida, que é realmente extraordinária para nós, a nível pessoal, mas também como famílias. E certamente há muitas famílias que nos veem em casa. Diz assim, Josué 24, a partir do verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitando fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E eu espero que aqueles que nos veem tenham este mesmo sentimento, Josué. Que cada um de vós e a vossa casa, a vossa família, sirvam ao Senhor. Nós ficamos por aqui hoje. Ainda vou relembrar que há uma revista que nós podemos oferecer e que queremos oferecer a si e à sua família para ajudá-lo nestes temas, a compreenderem a sua fé e aprofundarem este conhecimento da parte de Deus. A revista, eu creio, está disponível através do 933 939291, 933 939291. Certamente será uma revista muito importante para o seu progresso espiritual. Desejo um abraço fraterno a todos, àqueles que nos veem, à sua família, e não se esqueça, enquanto esperamos o próximo episódio, continue com a sua Bíblia sempre aberta.